Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Salvador. Vamos dar continuidade aos nossos estudos com o livro A Prova Brasil. Hoje, aqui na página 58, na lição 7, operações com números racionais. Então vamos começar com a leitura deste recorde. Ele começa dizendo que na adição ou na subtração de frações com o mesmo denominador, ou seja, os números de baixo iguais, adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos os denominadores. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: quando você quer somar frações, tá? Se os números de baixo são iguais, ótimo, tá? Por quê? Porque fica bem mais fácil de ser feito. A gente copia o número de baixo, tá certo? Aqui no caso 9, e a gente soma os de cima. 7 mais 5, 12. Então dá 12 nonos. Se os denominadores forem diferentes, é preciso determinar frações equivalentes que tenham denominador comum. Esse denominador comum é o múltiplo dos denominadores iniciais. Então vamos lá. Nesse caso aqui, o 4/6 menos 1/8, tá? Por que ele transformou isso aqui em 16/24 e 3/24, né? Porque são frações equivalentes, ou seja, frações que representam uma mesma quantidade. Aí você pode se perguntar, mas da onde veio esse 24? Ele achou o famoso MMC, tá? Que significa mínimo múltiplo comum, no caso do 6 e do 8. Mas, professor, eu nunca vi como que acha o MMC. Como que faz? Ele funciona o seguinte: você vai colocar os dois números, tá? Lado a lado, separados por uma vírgula. E aí você traça aqui, tá? Uma linha vertical. Essa linha aqui, ela vai separar os resultados das divisões dos números primos, tá? Quem são os números primos, professor? São os números que são divisíveis apenas por ele mesmo e por 1. No caso, o 2 é o primeiro número primo que nós temos da lista de infinitos, tá? E como que funciona o procedimento? Você vai tentando dividir esses números pelos números primos, e quando a divisão ela dá exata, né, ou seja, o resto dá zero, a gente coloca o resultado da divisão aqui, tá certo? E a gente vai tentando, né, dividir ou pelo mesmo primo ou pelo próximo. Por exemplo, o 6 e o 8. Quando a gente divide o 6 por 2, né, vai ficar 3 e o 8, 4, tá? O 3 e o 4. Ainda nós conseguimos, né, dividir pelo 2 e dar resto zero? A resposta é sim. Então aqui, ó, o 3 não dá. Por quê? 3 dividido por 2, né, dá 1 e o resto 1. E o resto tem que dar 0. Então eu só copio o 3. O 4 dividido por 2 dá 2, tá certo? E aqui a pergunta, né, de novo que a gente faz é: ainda dá para continuar dividindo por 2? A resposta é sim. Por quê? Apesar do 3 a gente não conseguir, o 2 dividido por 2 dá 1 e resta 0. O 2 agora já não vai servir mais para a gente, né? Por quê? O 3 e o 1 aqui, quando a gente for dividir por 2, não vai dar resto 0, beleza? Então, no caso aqui, o que eu faço? Eu vou para o próximo primo, que é o número 3. Então, aqui vai ficar, ó, 1 e 1, certo? E a gente finalizou o processo de divisão. E agora o que a gente faz? A gente multiplica todos esses números aqui, tá? Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes o 2, 8. 8 vezes o 3, 24. Daí que apareceu esse número 24 aqui embaixo. Mas ainda não acabou. Por quê? Você vai sempre fazer o seguinte, ó, esse 24, você divide por esse de baixo, tá? A gente sabe que 24 dividido por 6, né, dá quanto? Então dá 4, tá? E 4 vezes o 4, aí a gente multiplica aqui, ó, sempre, ó, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 24 dividido por 6 dá 4, 4 vezes o 4, 16. Mesma coisa aqui, né, ó. 24 dividido por 8 dá 3, 3 vezes o 1 dá 3. Então, daí que apareceram esses números aí. Tudo isso, né, para quê? Aqui nós temos agora, né, uma subtração de frações com o mesmo denominador. Ou seja, dá para fazer o processo mais simples, né, que vai ficar, ó, copio 24, 16 menos o 3, que dá 13. 13 24 avos, certo? Agora lá,
continuando, na multiplicação, como que faz para multiplicar duas frações, tá? É mais simples, ainda bem, né? Que o processo de soma e subtração. Você vai fazer aqui, ó, quanto que é 3 quartos vezes 7 sobre 2? Vai ficar 3 vezes o 7 no numerador, 4 vezes 2 no denominador. 3 vezes 7, 21, 4 vezes 2, 8. E na divisão? A divisão de duas frações, a gente vai multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. O que é inverso de uma fração, professor? Como o próprio nome diz, a gente vai trocar, né, o numerador com o denominador. Então, tipo assim, ó, 4 quintos dividido por 2 sétimos, a gente copia o 4 quintos, só que ó, o que é divisão virou uma multiplicação, e o 2 sétimos virou 7 sobre 2, a gente inverteu. O de cima vem para baixo, de baixo vem para cima. E agora a gente faz uma multiplicação. 4 vezes o 7, que dá 28, 5 vezes 2, que dá o 10, tá bom? Vamos para, finalmente, a atividade 1. Observe a reta numérica abaixo. Então, temos aqui a reta numérica, alguns detalhes que a gente pode já observar, né? Entre o 0 e o 1, em quantas partes iguais foram divididas aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. Mesma divisão entre o 1 e o 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E mesma divisão entre o 2 e o 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Então, perguntas. O número 1 terço e o 5 sobre 2 podem ser representados por quais pontos? Então, será que é o A, o B, o C, o D, o E, ou F ou o G? Depois, o resultado da adição desses dois números pode ser representado por qual ponto? E por fim, qual é o resultado da subtração dos números representados pelos pontos D e B? Então, o que é solicitado na atividade, né? Então, primeiro, a gente quer saber quais pontos que representam 1 terço e 5 meios. Depois, o resultado da adição desses dois números, né? Pode ser representado por qual ponto. E, por fim, qual é o resultado da subtração, tá, dos números representados pelos pontos D e B. Então, tudo isso que o exercício pede. O intervalo da reta contido entre os pontos 0 e 1 foi dividido em quantas partes iguais? Então, a gente já até respondeu essa pergunta, né? Então, nós temos aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E qual é a fração que representa cada uma dessas partes? Ó? Então, esse pedacinho aqui, ele representa qual fração? Então, vamos pensar, ó, dividiu em 6, cada pedacinho representa uma parte, a fração é 1/6, certo? Então, tem que colocar aqui, né, a resposta, né, que ele perguntou, o intervalo foi dividido em quantas partes? Aí você coloca, foi dividido em 6 partes, tá? E aí você também coloca qual é a fração, certo? Responda A. Que fração equivalente com denominador 6 corresponde à fração 1 terço, tá? Então, vamos lá. Ele está perguntando o seguinte. A fração 1 terço, ela é equivalente a qual fração que tem denominador 6? Aí você vai pensar o seguinte. Do 3 para chegar até o 6, certo? Que número a gente tem que multiplicar? Então, 3 vezes quanto que é 6? Bom, a resposta é óbvia, né? 2. 3 vezes 2 é 6. Então, quer dizer que se eu multipliquei embaixo por 2, em cima eu também vou ter que multiplicar por 2, tá? E 1 vezes o 2 é igual a 2. Então, a resposta, né, é qual é a fração equivalente? Qual fração equivalente com o denominador 6 corresponde a 1 terço? Então, é 2/6. E a fração 5 meios, tá? Qual é a fração equivalente a ela que tem o denominador 6? Então, volto, né, a fazer a mesma pergunta. 2 vezes quanto, que é 6? Ora, 2 vezes o 3, que é 6. Então, em cima eu também vou ter que multiplicar por 3, certo? E a gente sabe que 5 vezes o 3 é igual a 15. Então, essas são as frações equivalentes a 2/6 e a 15/6, tá? Com base na resposta do item A, responda a primeira pergunta da atividade. Então, ó, o número 1 terço pode ser representado pelo ponto. Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui, ó, para a gente pensar o seguinte. O 1 terço, certo? Então, é a mesma coisa que o 2/6. Ou seja, quando você divide por 6 partes, você pegou 2. Então, vamos pensar aqui, ó. Qual é, né, o ponto que está, né,
duas partes depois do zero é o ponto A. Concorda comigo aqui, ó? O A, ó, 1, 2. Então, o número 1/3 ele pode ser representado pelo ponto A. E o número 5/2, que deu a mesma coisa que 15/6. Então, quer dizer que a gente vai ter que andar 15 partes para chegar até a letra aí que representa, né, os 5/2 ou 15/6. Então, a gente conta aqui, né, ó, do 0 até 1 já tem 6. Do 1 até o 2 mais 6, então dá 12, 13, 14, 15. Ou seja, e o número 5/2 pode ser representado pelo ponto F, certo? Ok. Efetue a adição entre 1/3 e 5/2 e responda a segunda questão da atividade. Então, ó, vamos ir pelo caminho mais fácil, porque a gente já sabe quais são as frações equivalentes, tá? 1/3 é a mesma coisa que 2/6, e 5/2 é a mesma coisa que 15/6, certo? Bom, fazendo a soma então aqui, né, vai ficar 2 mais 15 em cima, e embaixo copia o 6, tá? Bom, 2 mais 15, 17, e aqui embaixo 6. Então agora a gente tem que ver, né? Qual será aqui no caso, né? O ponto que está representando, né, 17, né, intervalos depois do zero. Então vamos pensar, ó, do 0 até 1, 6, do 1 até o 2 já deu 12, e a gente conta, ó, 13, 14, 15, 16, 17. Então, o resultado, tá, pode ser representado pelo ponto G, ok? Qual é o número pelo ponto, qual é o número pelo ponto D e pelo ponto B? Então vamos contar aqui, não. Primeiro o do B, que eu acho que está mais fácil aqui, tá? Então vamos contar, ó. 1, 2, 3, ou seja, 3 de 6, 3/6, tá? E agora o D. Então a gente vai contando aqui, ó. Do 0 até 1 já são 6, depois 7, 8, 9. Então quer dizer que o D é o 9/6, tá? E agora, né? Qual é o resultado da subtração dos números representados pelo D e o B? Então a gente vai ter que fazer aqui, ó, 9/6 menos 3/6, tá? Que segundo o que a gente revisou, a gente vai fazer o 9 menos 3 em cima, copiar o 6 embaixo. 9 menos o 3 dá 6, e aqui embaixo copio o 6. O resultado da subtração dos dois valores representado pelos pontos D é igual a, então você pode escrever aqui, né, 6/6, tá bom? Bom, essa foi a primeira atividade, certo? Continuando aí agora com a segunda. Recorde, quando as operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação estão na mesma expressão, seguimos uma ordem para resolvê-las. Então, primeiro, a gente sempre resolve potenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão, depois adição e subtração. Além dos parênteses, podem aparecer outros sinais da associação na expressão numérica, que determina a ordem de resolução dos cálculos. Então, primeiro, a gente faz o que está entre parênteses, depois o que está dentro dos colchetes e, por fim, o que está dentro das chaves, certo? Então, na atividade 2, determine o valor da seguinte expressão numérica. Então, ó, qual é a tarefa proposta na atividade? Então, determinar o valor da expressão numérica. Quais são as operações envolvidas nessa expressão numérica? Então, vamos lá. O que a gente pode encontrar aqui? A gente encontra divisão, subtração, adição e multiplicação, certo? São essas 4 operações aí. Quais operações devem ser realizadas inicialmente? Lembra, né, que o parênteses tem que ser feito primeiro. Então, o que tem que ser feito aqui primeiro, tá? Primeiro a subtração e depois a multiplicação, certo? Então, essa será a ordem de resolução. Na página 61, leia. Para adicionar ou subtrair números na forma decimal, devemos igualar as quantidades de casas decimais, acrescentando zeros, se necessário. Depois, devemos alinhar vírgula debaixo de vírgula para efetuar a operação indicada. Então, calcule o resultado de 4,5 menos 1,68. Então,
Vamos fazer aqui, ó, 4,5 menos 1,68. Utilizando a dica que ele deu, né, nós colocamos aqui um zero, tá? Sempre respeitando vírgula embaixo de vírgula e fazemos aí a subtração. Bom, o zero aqui a gente vai, né, emprestar 1, tá? Então aqui vai ficar 4, beleza? Você vai fazer 10 menos 8, que dá 2, beleza? Aqui o 4, então a gente vai precisar emprestar 1 aqui, para ele ficar 14. 14 menos o 6 vai ficar 8, não esquece da vírgula. E aqui 3 menos 1, 2. Então deu 2,82, certo? Leia. Para multiplicar números na forma decimal, procedemos como se fossem números naturais. E damos ao produto o número de casas decimais igual à soma das casas decimais dos fatores. Então, ele quer que a gente faz aqui, ó, 17,8 vezes 3,4, certo? Então, esquecemos que temos vírgula, fazemos a multiplicação normalmente e depois só a gente resolve o problema, no caso aí, né, das vírgulas. Então, ó, 4 vezes o 8, 32, então sobe aqui o 3, tá? 7 vezes o 4, 28, com um 3, 31. Então, aqui ficou 1, sobe o 3. 4 vezes 1, 4, com o 3, 7. Aqui na casa da unidade, a gente pula, e agora vamos apagar aqui para a gente não se confundir. Tá? Então vamos agora para a multiplicação do 3. 3 vezes 8, 24, então aí sobe 2. 3 vezes 7, 21, com 2, 23, sobe 2. 3 vezes 1, 3, com o 2, 5. Tá? Agora a gente faz a soma. 2, 5, 7 com 3, 10, sobe 1, então aqui 6. No total nós temos duas casas decimais, né? No total aqui após a vírgula, então a gente conta aqui 1, 2, então isso daqui vai dar 60,52, bom? Ótimo, agora aqui, ó, complete as lacunas com os resultados obtidos nos itens anteriores. Então a gente aqui completa com o 2,82 e aqui com a multiplicação que deu 60,52. Em uma divisão, multiplicando os dividendos e o divisor por um mesmo número diferente de zero, o quociente não se altera. Então aqui é a dica que ele está dando, tá? Para a gente aí conseguir fazer a conta mais fácil. Qual é a próxima operação a ser realizada? Faça esse cálculo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é o 22,278. A gente vai dividir por 2,82, tá certo? Então, vamos fazer aqui essa operação de divisão, beleza? Então, ó, 22,278 dividido por 2,82. Bom? Então aqui é o seguinte, para sumir com essas vírgulas, a gente vai ter que multiplicar os dois números por 100, tá? Por quê? Quando eu multiplico por 100 aqui na esquerda e na direita, a vírgula vai andar, né? 3 casas aqui para a direita. Aqui, como só tem duas, a gente vai ter que completar com um zero, certo? Então, imediatamente some essas vírgulas aqui. E agora, opa, deixa eu escrever de novo ali. E agora a gente faz a divisão. Certo? Então agora, né, a gente tem que responder a seguinte pergunta, né? Que número a gente multiplica aqui o 2.820, tá? Então, que número a gente multiplica o 2.820 de tal forma que ele chegue próximo aqui do 22.278, tá? Então aqui, ó, se a gente multiplica por 7, tá certo? Já vai chegar relativamente próximo, tá? Por quê? O 2.820 vezes o 7 dá 19.704.
40, tá? Vamos ver quanto que resta aqui, ó. 8, 3, aqui vou emprestar 1, então vai ficar 12, aqui vai ficar 5, e aqui 2, tá? 19 por 21, 2, ok? Bom, observa que esse número ficou menor, né, que o divisor. Então, o que que a gente faz? Eu acrescento um zero e coloco uma vírgula aqui, certo? Agora, a pergunta é, que número a gente multiplica o 2.820, tá? Para dar 25.380. A resposta é 9, tá? 9 vezes 2.820 dá exatamente 25.380, certo? Então, fazendo aqui essa subtração, dá resto zero. Pronto, chegamos no resultado, ok? Então, 7,9, ok? Bom, então a gente já fez essa operação aqui, que deu 7,9. Agora, o que que a gente tem que fazer para finalizar? 7,9 soma com 60,52, que soma com 5,245, certo? Então, você pode montar a sua conta aí, respeitando sempre, né, a ideia de vírgula e embaixo de vírgula, tá certo? Faz as somas tomando cuidado para não se esquecer aí, né, de posicionar, portanto, cada casa no lugar correto, certo? E aí, se você fez tudo ok aí, então tem que dar 73 inteiros, 665 milésimos, ok? Então, trabalhar com contas com vírgula dá um certo trabalho, tá? Tem que tomar bastante cuidado aí, porque uma vírgula que erra, então já pode comprometer aí toda a sua operação, ok? Bom, dando sequência, temos mais um recorde, tá? Então, ó, ao efetuar um produto de fatores iguais, realizamos uma operação chamada potenciação. Nessa operação, o fator que se repete é chamado de base, o número que indica quantas vezes o fator se repete é chamado de expoente, e o resultado da operação é chamado de potência. Quando a base é 10, o resultado será o número 1, acrescido de quantos zeros for o valor do expoente. Então, vamos lá. Como que funcionam as potências de base 10? Tem uma regra prática que é, ó, 10 elevado a 1 vai dar 10, né? Porque é 1 seguido de um zero. 10 elevado ao quadrado dá 100, que é 1 seguido de dois zeros. 10 elevado ao cubo, ou a terceira potência, é 1000, que é 1 seguido de 3 zeros, tá? Essa aqui é a ideia básica aí. Atividade 3. Sandra saiu de casa com 135,40, foi a uma loja e gastou R$10 no estacionamento. E um quarto do restante em produtos. Foi também ao supermercado e gastou um terço da quantia que restava. Em seguida, foi ao caixa eletrônico e sacou o quadrado do que pagou no estacionamento. Determine a expressão numérica que representa os gastos de Sandra e o saque no caixa eletrônico. Com quanto dinheiro Sandra ficou depois de fazer o saque no caixa eletrônico? Então vamos lá. Qual a tarefa proposta, né? Então, determinar a expressão numérica que representa os gastos de Sandra e o saque no caixa eletrônico. E depois, né, determinar com quanto dinheiro a Sandra ficou depois de fazer o saque no caixa eletrônico. Com quanto dinheiro Sandra saiu de casa? Então, ó, isso aqui é simples, né? Ela saiu de casa com 135,40. De acordo com o que foi colocado no problema, quanto Sandra gastou na loja? Então, ó, vamos lá. Foi uma loja e gastou R$10. Então, quanto Sandra gastou na loja? R$10. E no e gastou no estacionamento e um quarto em produto. Ah, então, ó, R$10 foi só no estacionamento e um quarto do restante em produtos, tá? Então, do quanto sobrou, ela gastou um quarto em produtos, beleza? Depois eu respondo. Depois que Sandra pagou o estacionamento, com quanto dinheiro ela ficou? Então, isso aqui é mais fácil, né? Ó, ela tinha 135,40, certo? E ela gastou 10 com estacionamento, certo?
Então, gastou R$10. Com quanto dinheiro ela ficou? Se 135 você tira 10, vai ficar com 125, tá? E os 40 centavos. Ok? Que operação deve ser feita para representar o quanto Sandra gastou em produtos, tá? Então, isso daqui é o seguinte. Nós queremos saber, né? Quanto ela gastou em produtos. Então, aqui a gente vai determinar 1/4 disso, tá? Que no caso seria essa ideia aqui, que é a mesma que a gente fez a operação aqui em cima, menos 10, só que dividido por 4, tá? Para saber o quanto aí ficou, no caso, né? Após o gasto, beleza? Então, calcule o resultado da operação escolhida no item anterior e determine quanto que ela gastou na loja. Então, vamos lá. A gente vai ter que pegar os 125,40 e dividir por 4. Então, a gente vai ter que fazer aqui, ó, 125,40, a gente vai dividir por 4, certo? Você pode montar aí a sua operação do jeito que a gente fez na atividade anterior, tá certo? Então, tomando conta aí para sumir com a vírgula, etc., você vai ver que o resultado tem que dar 31,35. Beleza? No supermercado, a Sandra gastou 1/3 do dinheiro que restava. Represente a expressão numérica que determina o valor gasto no supermercado e calcule este valor. Então, vamos lá. Então, ó, a gente sabe que ela tinha 125,40, ok? Então, ela tinha 125,40. Aí, o que aconteceu? Ela gastou, né, 31 menos 31,35 na loja, certo? Então, aqui, quanto que restou para ela, né? Então, vai que restou 94,05 centavos, certo? Então, isso daí foi o tanto que restou para ela. Aí, ele deu a seguinte informação. 1/3 ela gastou no supermercado. Então, a gente vai ter que achar o quanto ela gastou no supermercado, que é 94,05. A gente vai dividir por 3, tá? E aí, mesma dica, tá? Monta essa conta aí, do jeito que foi visto lá na atividade anterior, certo? E quando a gente divide aqui por 3, a gente vê que o tanto que ela gastou foi 31,35. Ok? Agora, determine a expressão numérica que representa os gastos de Santa e o saque no caixa eletrônico. Calcule o valor da expressão e responda ao último item da atividade. Então, a gente foi aí fazendo, né, várias as partes aí, para ficar mais simples, tá? A gente pode pensar o seguinte, ó. Ela sacou o quadrado do que pagou no estacionamento, beleza? Então, ó, ela pagou no estacionamento 10, tá? Quanto que é 10 ao quadrado? É 100. Tá bom? Então, vamos lá. Então, lembrando, né, que ela estava com 94,05, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar ó, 94,05, tirar o quanto que ela gastou na loja, no supermercado, que é 31,35, certo? Para ver aí quanto que ficou. Então, ó, se a gente pega 94,5 e subtrai 31,35, o quanto ela tem é 62,70. Junto com o 100, né, que ela obteve depois de sacar o dinheiro, o total vai ficar 172, tá? 100 com 62,70, então 162,70, que é o total aí que ela acabou ficando, ok? Bom, pessoal, por essa semana, então é só, certo? Na semana que vem a gente começa aí a próxima lição. Qualquer dúvida, eu fico à disposição e bons estudos, ok? Obrigado.